Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Estilo de Mercado. Tá aqui eu e Jader gravando aí todo o conteúdo para vocês. A gente não gravou ontem, né? Ontem a gente, acredito que tínhamos avisado na comunidade também que a gente tinha algumas coisas a fazer e a gente não poderia gravar. Enfim, né? Tá aqui o resultado, a gente vai vai passar dar uma analisada no cenário como é que tá hoje. Daqui a pouco o Jader também já começa a sua análise, beleza? Então é isso. Galerinha, o Ibov, olha só, quebra de estrutura para cima. Até então nós temos esse range de negociação. Na subestrutura nós temos esse anterior, né? Esse ponto aqui, ó. Essa base de preço aqui nessa referência. O preço chegou nesse order block, está dando uma resposta exatamente a esse movimento, esse ponto. Sabe que aqui está gerando uma liquidez, né? Ele pode querer agora capturar essa liquidez aqui e jogar um preço para cima para depois jogar para baixo. Olha só que doideira, né? É o que vem acontecendo aí nesses últimos dias. Então tem que ficar bastante atento nessa movimentação aí para o Ibov, que consequentemente é a mesma coisa, né? A movimentação matriz ali do Ibov que vai movimentar o mini índice. O mini índice ele abre com esse gap de baixa, tá bom? Ó, no dia 4, tá vendo? E aí a partir desse momento, desse ponto, ó, dessa região aqui, já abre com nessa movimentação no dia 5, capturando essa liquidez dos fundos dessa região, ó, tá vendo? E dando resposta. Teve aluno que pegou aqui nesse trade, nesse ponto, saiu lá em cima. E teve aluno também que vendeu aqui nessa região, ó, tá bom? Na antecipação ali no risk entry, batendo o take lá na estrutura, lá na base. Ou seja, foi 1000 pontos indo e 1000 pontos voltando, né? O que é que a gente tem para esses movimentos aí seguintes, né? Essa movimentação seguinte. Como eu falei, pessoal, preste atenção, né? Nós estamos no movimento de choque dessa região. Então, automaticamente, a gente sabe que teve essa captura que jogou o preço para cima, automaticamente ela abasteceu para fazer o movimento oposto. O que é que nós temos aqui no mini índice? Nitidamente, a gente tem um afunilamento dessa região, ó. Tá exatamente aqui, ó, liquidez para ambos os lados. Olha só que interessante. Então, o interessante de fato, para a gente ter aqui uma estrutura mais confiável, é que venha de fato perder esse fundo ou ganhar esse topo aqui, ó, essa estrutura. Por quê? Porque até então, a subestrutura é que está comandando esse movimento. Sabemos que a gente tem um boss ali para baixo, ó, e ele não rompeu o topo, né? Então, a gente pode pensar em vender para poder romper essa parte inferior, já que nós estamos alinhados com o fluxo na movimentação de choque da mudança de caráter desse flow de alta para baixo. Então a gente pode ter sim uma venda no recuo desse movimento, na subestrutura, para poder a gente vender e chegar lá embaixo, tá bom? Então tem que estar atento. O interessante é a gente aguardar de fato essa movimentação da perca dessas duas estruturas para você ser mais assertivo. Perdeu o topo, perdeu o fundo, que está mais propício para perder fundo de fato, a gente tem um novo range de negociação, a gente aguarda um reteste para poder vender, tá bom? E alvo vai ser sempre alguns order blocks aqui à esquerda do gráfico, né? Lembrando, surfando a estrutura, você tem ali uma precisão maior em relação aos alvos. O dólar, o que aconteceu com o dólar, né? Quebrou aquela estrutura, como eu falei, esse ponto era um ponto, ó, anteriormente eu falei que era um ponto de choque, então ele teria que retornar o preço. A gente tem tudo isso aqui como movimento de impulso, ó, e aquele fundo que está aqui estabelecido exatamente nessa região já está acima dos 50%, está na região de 50%. É interessante que ele já viesse na região de desconto, para a gente ficar mais o que? Mais tranquilo. Afinal de contas, a gente lá no zoom, ó, dá o zoom aqui, ó, essa movimentação aqui, o que é que a gente tem para o dólar, né? A gente tem uma movimentação onde perde esse fundo, automaticamente foi elaborado esse topinho aqui, ó, que também é basicamente perdido, que eu falo basicamente, né? Porque se a gente sobe o tempo gráfico, a gente vê ali pavio, ó. Então a gente tem que ter bastante cuidado com essas armadilhas. Em contrapartida, o que é que nós temos para poder o preço agora voltar e chegar aqui essa região? Ó? A gente tem isso aqui como liquidez, inclusive, entendeu? É melhor tratar como liquidez de fato. Isso aqui como order block. Então a gente pode pegar compra no dólar, caso ele venha falhando o swing para a região para cima, no caso. E aí a gente tem um order block lá em cima para poder o preço jogar para baixo, continuar essa movimentação de queda até a região de desconto daquele range que eu passei anteriormente, beleza? Então a gente tem justamente essa mudança de caráter que é interna. Aqui. A gente tem esse minor boss e esse aqui também, beleza? Então, a gente aguarda o quê? A mitigação dessa movimentação aqui para poder o preço cair mais e ir naquela região de desconto lá. Isso aqui é alvo, isso aqui é alvo,
e assim sucessivamente, beleza? Então, é isso que eu aguardo para o mini índice para o dólar também. Pode meter marcha aí, Jada. Tô tranquilo, aqui já. Bora. Galera, vamos que vamos, falando aqui do euro-dólar. Primeiramente, boa noite, né? Vocês que estão chegando aí, assistindo mais uma vez nosso estudo de mercado. Não esquece de curtir esse conteúdo, de comentar. Vocês já sabem que precisam fazer isso para mais pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo, para a gente proporcionar aí mudança na vida do máximo possível de pessoas, beleza? Falando aqui do euro USD, o que é que a gente tem, galera? Trazendo aqui essa visão mais macro, a gente já tem esse movimento de impulsão, ó, que a gente já estava aguardando de fato esse movimento aqui de correção há alguns dias, a gente sabia que ele precisava corrigir. Então a gente tem essa movimentação aqui de choque e o preço começa, ó, já a querer cair. O que é que a gente tem agora? Como estrutura macro, a gente tem toda essa região, então ele ainda está acima dos 50%. Inclusive tem esse ponto aqui de base, ó, que eu acredito que ele possa vir trabalhar, certo? Mas se a gente for olhar numa estrutura mais micro, a gente tem desse ponto até aqui em cima. Se a gente vier olhar essa estrutura, a gente vê que ele já está numa região descontada, certo? Porém, a gente tem que levar em consideração que aqui existe esse ponto de imbalance, ele começa a trabalhar dentro desse imbalance, mas ele tende de fato a vir fechar para buscar esse ponto de order block que ocasionou esse movimento aqui forte institucional. Então aqui existe um certo volume, é uma região onde existem mãos pesadas, tá? Onde o institucional tem interesse em trabalhar aqui dentro desse ponto. Tranquilo? Então a gente pode deixar esse ponto aqui de order block já alinhado e ficar atento que ele pode vir fechar esse movimento, vindo trabalhar abaixo de 50% dessa estrutura maior, tá certo? Sendo assim, o que é que a gente pode analisar aqui na subestrutura? Essas movimentações aqui, ó, alinhar o fluxo. A gente vem tendo quebra de estrutura, a gente sabe que esse movimento já está esticado também em toda essa queda, mas a gente pode alinhar esse fluxo e ir pegando nessas estruturas internas, montando nossas posições aqui internamente. O que é que a gente tem aqui para o euro como última região, última estrutura? A gente teve essa última quebra de estrutura aqui, tá? Que internamente também faz nesse ponto um BOS, ó. Nesse ponto aqui também é um BOS interno, beleza? E deixa para a gente essa última região. O que é que a gente pode ficar atento, galera? A gente sabe que ele tende a trabalhar aqui acima de 50%. Então, a partir de agora, ó, esses pontos aqui de order block, eles passam a ser vistos também como regiões de alvo, tá certo? Tudo isso aqui, ó, passa a ser região de alvo, porque aqui nesse fundo ele faz a movimentação de quebra de estrutura e ele já está aqui prestes a fazer uma mudança de caráter, se não já fez, tá? Acredito que se a gente for olhar em estrutura menor, ele até já fez. Ó, aqui no 3 minutos a gente já vê, ó, ele já faz, até no 5 a gente já consegue enxergar que ele faz. Então, o que é que a gente pode aguardar aqui? Um reteste. A gente tem essa estrutura, a gente tem essa estrutura aqui, deixa eu pegar a caixa de gama. A gente tem essa estrutura aqui, ó, nesse ponto, exatamente esse ponto, e a gente pode aguardar que ele venha trabalhar em algum ponto aqui abaixo de 50%, ó, pode buscar uma região de order block e a gente surfar esse movimento até esses pontos de alvo ali na região de 50%, beleza? Até esse ponto ou até esse ponto. Quando trabalhar lá, obviamente, a gente vê como é que o mercado tende a trabalhar, para a gente ver esse movimento, essa reação, como é que vai ser, para ver se vale a pena a gente entrar vendido em algum desses pontos aqui, certo? Falando agora aqui do GBP USD, a mesma situação, galera. O GBP, eu hoje falei no ao vivo que a gente tinha toda essa liquidez aqui que precisava ser capturada. Ele faz esse movimento de captura. A gente passa a ter uma nova estrutura, ó. Ele é correlacionado com o euro. Então a gente pode aguardar a mesma movimentação, que ele venha perder aqui algum topo e dê uma confirmação para a gente buscar alvos acima da região de 50%, certo? Então é só a gente correlacionar aqui essa movimentação do euro GBP. Para finalizar aqui, vou falar aqui rapidamente sobre a Nasdaq. Galera, o que é que a gente tem aqui na Nasdaq? Ela fecha totalmente esse imbalance que a gente tinha na região macro, quebra a estrutura lá no topo e já vem mudando o caráter, beleza? Depois que ele muda esse caráter aqui, corrige, a gente já vê o quê?
quebra de estrutura. Então, a gente passa a ter essa nova estrutura aqui na Nasdaq. A gente pode sim acreditar que ele vai corrigir mais, porque de fato está muito esticado. A gente tem pontos aqui que ele pode ter interesse em fechar antes mesmo de 50%, tá? A gente tem esse último ponto aqui como base, ó. Tem esse ponto aqui como base, mas a mesma coisa. Apesar de a gente ter esse ponto aqui como base, a gente tende a ter o fechamento abaixo de 50%. Então, a gente tem essas regiões aqui de alvo. Tem essas regiões de alvo para a Nasdaq. Então, o que é que a gente pode aguardar? A gente pode aguardar amanhã, na abertura do mercado, confirmações, certo? A gente pode aguardar confirmações, reações do mercado para que a gente possa, sim, procurar posições vendedoras. A gente já tem aqui internamente, se a gente olhar no minuto, ó, a gente tem essa mudança de caráter nesse ponto, tá? A gente tem uma quebra de estrutura interna, a gente tem uma mudança no caráter da estrutura, e a gente passa a ter essa estrutura aqui como referência, ó. Exatamente esse ponto aqui como referência. Olha como a gente consegue ver que ele está bem induzido nessa região de 50%. Tem muita indução. Então, a gente pode aguardar duas ocasiões aqui na Nasdaq amanhã na abertura. Ou ele confirma nessa estrutura, certo? Ou ele faz a captura do dia anterior, vem buscar a captura desse topo aqui, para fechar de fato essa região, que existiu esse gap aqui nesse ponto que ainda não foi fechado, e buscar algum ponto ali mais acima, para aqui sim ele está dando uma confirmação para a gente poder surfar esse movimento vendedor. Beleza? Então essa é a análise, essa é a situação que a gente pode estar aguardando amanhã para a abertura do mercado americano aqui na Nasdaq. Tranquilo, galera? Então, como vocês sabem, na descrição desse vídeo tem o link para você fazer parte da nossa comunidade. A comunidade está aquecidíssima, galera. Todo dia mais pessoas entrando na nossa sala ao vivo, a galera participando, tá muito, muito massa. Tirando muitas dúvidas, o pessoal está agradecendo muito. E mais um lembrete: a gente vai voltar a ter vagas abertas para mentoria individual a partir de janeiro. E a fila já está grande. A gente já tem só para essa semana, acredito que umas 6 mentorias calls marcadas, Felipe? Aproximadamente isso, né? Basicamente isso. Então, já tem uma galerinha aí. Se você quiser fazer parte da nossa mentoria individual, do nosso treinamento exclusivo, que é o Hackeando Institucional, já entra na nossa bio e preenche o formulário para a gente poder entrar em contato contigo, caso você passe na nossa filtragem. Beleza, galera? Então, amanhã a gente se vê com mais estudo de mercado. Esperamos vocês por aqui. Valeu! Eu.